5 notícias sobre o Fluminense nesse final de tarde de sexta-feira. Para você, tricolor, ficar ligado, porque o Fluminense anunciou oficialmente contratação, tem reforço chegando para a temporada 2023. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. A gente também vai falar um pouquinho do jogo de amanhã. Amanhã tem clássico, amanhã tem final do Campeonato Carioca. Eu tenho 3 informações importantes para trazer sobre esse clássico. Nesse vídeo aqui a gente também vai falar. O Daniel gravou um vídeo um pouquinho mais cedo aqui no canal falando sobre um jogador que pode desfalcar o Fluminense na Libertadores. E a gente vai trazer aqui informações do que está acontecendo em outros clubes. Será mesmo que a gente vai perder, que a gente vai dar esse mole? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência. Já te convido a assistir esse vídeo aqui até o final. São 5 notícias que eu vou trazer aqui para você ficar muito bem informado. Beleza? Então, antes de a gente começar, eu quero pedir para você deixar o like aqui embaixo do vídeo. Tem um botãozinho do joia. Aperta o joinha aí, dá uma moral absurda para a gente que está todo dia aqui no YouTube produzindo conteúdo para você, tricolor, ficar muito bem informado. Antes de a gente começar aqui com as notícias também, eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Paulo Márcio, lá de Vila Velha, que comentou no último vídeo. Um abraço, Paulo Márcio. Jaime Costa, daqui do Rio de Del Castilho, está sempre presente aí com a gente. Um abraço para o Jaime. Francisco Lino Arraes, lá de Pontalina, um abraço. E o Vavá Costa, de Cachoeira do Piriá, lá no Pará, também está ligadinho aí na Central. Um abraço para vocês, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. Claro, você que está assistindo, quer que a gente mande um abraço aqui? Só comentar no vídeo de onde você assiste, seu nome, que a gente vai mandar um abração aí para você nesse vídeo. No próximo vídeo, no caso, né? Nesse aqui já está gravado, não tem como. Mas no próximo vídeo a gente manda um abraço. Valeu? Vamos lá, vamos começar a falar das notícias aqui, porque tem bastante coisa para começar a comentar. E a primeira notícia que eu quero trazer aqui para vocês é sobre esse desfalque que o Fluminense deverá ter na Libertadores. O que acontece? Só fazendo uma rápida recapitulação, a gente sabe que o Alexander é jogador da seleção brasileira sub-20. A gente sabe disso. O Alexander chegou a jogar o Sul-Americano no começo do ano. Ele não estava aqui no Fluminense justamente por isso. Ele estava jogando o Sul-Americano sub-20. E rolou convocação. Rolou a convocação hoje da seleção brasileira sub-20 e o Alexander foi chamado. A seleção vai disputar alguns amistosos contra o Uzbequistão, República Dominicana, Iraque e Senegal, entre os dias 15 e 27 de abril, lá na Espanha. Tá? Vai ser esse período aí que vão acontecer os amistosos, e nesse período o Alexander ficaria de fora do Fluminense, né? Não poderia atuar. E aí, nesse período, você tem 2 partidas do Brasileirão, uma partida pela Libertadores, que é contra o The Strongest, e uma partida pela Copa do Brasil, que é o jogo da volta contra o Paysandu. Isso se você considerar, por exemplo, né, só os jogos que vão ser durante esse período, mas os amistosos vão acontecer entre o dia 15 e o dia 27 de abril, e eu sei, por exemplo, que dia 29 o Fluminense pega o Fortaleza lá no Ceará. Será que dá tempo do Alexander voltar e ser reintegrado? Então é mais um jogo, talvez, né, ele possa acabar não estando disponível. Mas o que tem de novidade para falar aqui? Isso aí o Daniel já contou para vocês no vídeo passado. Então, a parada tem notícia rolando de que o Atlético Paranaense vai pedir a liberação do Vitor Roque desses amistosos, tá? O Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense, titular lá, jogou a última final da Libertadores como titular. O Atlético Paranaense vai pedir a liberação, não vai ceder o jogador para esses amistosos. A alegação do Atlético Paranaense é que já vai liberar o Vitor Roque para o Mundial Sub-20. Vai ter Mundial Sub-20, tem outra coisa para a gente ficar de olho, né? Porque o Alexander é da seleção Sub-20. Vai ter esse Mundial Sub-20 entre o dia 20 de maio e o dia 11 de junho. Então já tem uma janela ali que o Atlético Paranaense pretende liberar o Vitor Roque e o Alexander, e o Vitor Roque já desfalcaria o Atlético. E o Alexander, muito provavelmente, também vai ser convocado para esse Mundial. Então ele ficaria de fora agora nesse período de abril, tá? Nesse mês de abril, nessas datas, e voltaria lá em maio para a seleção para o Mundial a ficar fora de novo, desfalcando o Fluminense, né, em muitas partidas. Rolou um rumor também, mas ainda não foi confirmado, de que o Vasco também não está querendo liberar o Andrei Santos e o Marlon Gomes. São 2 jogadores deles que atuam nessa seleção sub-20. E o Fluminense? Até agora a gente não tem nenhuma informação sobre o Fluminense, o que o Fluminense vai fazer, se vai liberar, se não vai liberar o Alexander para esses jogos. Eu, particularmente, acho que, se possível, o Fluminense não pode liberar. Vai ter uma maratona enorme nesse mês de abril. O Alexander vai ser muito importante, seja como reserva do lateral esquerda, isso já considerando que o Marcelo vai virar o titular, ou até no meio de campo. Vai ter muito jogo, vai precisar do elenco. O elenco vai ser posto à prova oficialmente nesse mês de abril, que começa amanhã.
Então, eu acho que seria ruim tanto para o Fluminense quanto até para o Alexander, tá? Sempre liberado para esses amistosos, são contra seleções muito fracas, amistosos sub-20, e, sinceramente, era melhor o Alexander ficar aqui jogando uma Libertadores, até pensando no Mundial. Pô, tu acha que é uma preparação melhor para o Alexander jogar uma Libertadores, jogar uma Copa do Brasil, jogar um brasileiro ou jogar contra, como é que é? Senegal, Iraque e República Dominicana sub-20? Pô, desculpa, né? Eu acho que é melhor o Fluminense não liberar. Enfim, eu entendo que tem outro lado da moeda, o Fluminense geralmente libera os jogadores porque precisa de valorizar o atleta, né? Precisa valorizar o atleta para ter uma venda, etc e tal. Então, geralmente, o Fluminense libera, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu, particularmente, acho que não deveria liberar, deveria tentar manter o Alexander aqui, porque ele vai ser muito importante nesse mês de abril. Quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Comenta aí, tem que liberar o Alexander ou não tem que liberar? Solta a sua opinião aí, a gente gosta muito de saber. Vamos trocar essa ideia, vamos bater um papo aí. Eu já disse meus motivos aqui. Não liberaria o Alexander. Beleza? Vamos lá, a próxima notícia que eu quero trazer é sobre o jogo de amanhã. Amanhã tem final do Campeonato Carioca, tem Fla-Flu e saiu mais uma parcial de ingressos para a partida. O Jornal Extra falou que já são mais de 55 mil bilhetes vendidos para o jogo e faltam cerca de 6 mil ingressos a serem comercializados no setor sul, que é o setor da torcida do Fluminense. Então, tricolores, pelo amor de Deus, final de campeonato, vamos lá, vamos lotar o setor sul, fazer uma linda festa, tá? Porque é muito importante, é final de campeonato, é muito importante que a gente empurre o time para conseguir um grande resultado nesse primeiro jogo. Ano passado, a final foi praticamente decidida, né? Não digo decidida, mas o resultado que deu a vitória ao Fluminense foi o primeiro jogo, que a gente ganhou 2-0. Então, o primeiro jogo, galera, subestima não, é muito importante. Quem tiver com condições de ir a esse jogo, vá, porque o Fluminense precisa de você, e eu digo que precisa de você, porque olha a ameaça que o Fluminense está sofrendo. O GE foi atrás de um atacante do Volta Redonda para perguntar qual é o segredo para o Flamengo vencer o Fluminense. E aí vocês podem até falar, pô, mas o cara, Volta Redonda tomou 7 do Fluminense, cara, o que ele vai falar sobre como vencer o Fluminense? Meus amigos, vamos falar a verdade aqui? O Volta Redonda sabe mais como ganhar o Fluminense do que o Flamengo, cara. O Volta Redonda tomou 7, é verdade, mas ganhou 2 jogos do Fluminense essa temporada. O Flamengo não ganha do Fluminense desde quando? Tem que ouvir mesmo, cara. Tem que ouvir mesmo, cara. Vamos debochar, não. Tem que ouvir o cara, pô. O cara venceu o Fluminense 2 vezes essa temporada. O Flamengo não ganha nunca. O Flamengo não ganha nunca. Então, vamos ouvir aqui o que o Berguinho, atacante do Volta Redonda, falou. Ele disse assim, abre aspas, o Fluminense tem uma marcação-pressão muito boa, mas todas as equipes têm fragilidades. Se você conseguir sair da pressão, a volta dele já não é tão rápida. Então você tem que aproveitar esses momentos para marcar gol. Então ele acredita aí, né, como a grande possibilidade de meter gol no Fluminense, quando o time vai marcar lá em cima e aí o adversário consegue sair rápido ali, que a transição defensiva do Fluminense à volta é frágil. Eu concordo se ele estiver considerando que essa volta inclui a bola longa. O próprio Volta Redonda, os jogos que o Volta Redonda deu trabalho, que o Fluminense venceu o Fluminense, eles ganharam muito nessa bola longa, nessa bola esticada nas costas da defesa do Fluminense. O Lelê, atacante do Flamengo, do Volta Redonda, perdão, na época, e atual atacante do Fluminense, fez a festa, né? Um jogador de muita velocidade, recebia muito lançamento do Naninho, até do Bruno Barra, bola nas costas, e ganhava velocidade ali, acabava atrapalhando a defesa do Fluminense. A gente joga com o David Braz, que é um cara mais lento. O próprio Nino, ele se posiciona muito bem para se antecipar, mas ele não é um zagueiro tão veloz, né? Que ele se posiciona muito bem, ele tem esse senso de posicionamento tão bom, faz parecer mais rápido do que ele é, mas ele não é um zagueiro tão rápido. Então, nisso aí, de fato, o Berguinho tem razão, tá? O Fluminense tem que ficar, de olho bem aberto com esse tipo de jogada, não só contra o Flamengo, tá? Mas nas suas partidas em geral, porque deu uma sofrida sim. Eu concordo com o Berguinho, acho que é o ponto que o Fluminense mais tem sofrido defensivamente. Nessa temporada a gente não tem sofrido muito, mas esse ponto aí tem sido o ponto de maior sofrimento para a gente na temporada. Já que eu usei a palavra sofrimento, eu vou usar a palavra alegria agora, porque tem novidade importante pro jogo de amanhã. Se você tava aí, sabe o quê? Faltam 6 mil ingressos, tá? Tava meio assim, já não quero ir. Pô, tu quer mais motivo? O Marcelo deve ficar como opção no banco. Se vai estrear ou não, a gente não sabe, mas ele deve ficar como opção no banco de reservas para esse jogo de amanhã. Pois é, já amanhã, a informação é dos Vene Casagrande, do jornal O Dia, que a tendência é que ele seja relacionado para o jogo, mas o Alexander vai ser titular. O Marcelo vai estar na relação, vai estar disponível, pode entrar eventualmente no segundo tempo, mas o Alexander vai ser titular. Então, não dá para cravar assim, é a estreia do Marcelo, mas ele vai estar ali relacionado pela primeira vez pelo Fluminense, podendo entrar no segundo tempo.
A gente falou já bastante aqui, ao longo das últimas semanas sobre isso no canal. Eu, particularmente, não gosto da ideia de botar o Marcelo estreando pela questão de mudar o time numa estreia. O cara ainda não está com um ritmo de jogo 100%. Só que, por outro lado, a gente não está falando do Zé das Couves, né? A gente está falando do Marcelo, que, para mim, é o melhor lateral esquerdo da história do futebol. Então, eu entendo ele entrar. O Diniz pretende, né, pela informação do Vene Casagrande, pretende manter o Alexander para esse primeiro jogo. O Alexander vai jogar, o Marcelo vai estar ali como opção. O próprio Marcelo já declarou, né, que está trabalhando duro para poder estar disponível para as finais, mas que a preparação dele ainda não ficou finalizada. Então, não é 100% de certeza do Marcelo entrar, mas ele vai ser opção para o Fernando Diniz na partida de amanhã. Ou seja, se você estava querendo mais motivo ainda do que uma final contra o Flamengo, decidindo o Campeonato Carioca, para ir para o estádio, agora tu vai ver o Marcelo. Pelo menos relacionado, pelo menos no banco de... Quando passa lá o nome do jogador no telão, vai aparecer o Marcelo lá. Já é alguma coisa, vai ver o Marcelo aquecendo. Já é alguma coisa, e quem sabe, né? Você não é presenteado vendo o Marcelo jogando pela primeira vez pelo Fluminense. Vá ao estádio, vá ao Maracanã, que a torcida do Fluminense vai fazer uma linda festa e o Fluminense precisa de você para a gente ser campeão. E antes de eu partir para a última notícia, eu quero só lembrar você, botar você na cara do gol, de que os melhores produtos do Fluminense você compra com desconto no link lá na descrição e no comentário fixado usando o cupom Central10. Tudo que for vendido e entregue pela Centauro lá no site da Centauro, tem um pedacinho ali escrito vendido e entregue por, tá, Centauro? Pode botar o cupom Central10 que você vai ganhar 10% de desconto. Olha que coisa maravilhosa. Comprar camisa do Flusão, tênis, enfim, o que você quiser, só correr lá e botar esse cupom de desconto, beleza? E a última notícia, meus amigos e minhas amigas, é de reforço, é de contratação, porque o Fluminense veio às suas redes sociais anunciar oficialmente, mas o reforço não é o Lelê. O Lelê foi anunciado ontem, não é o Lelê. Trata-se do volante Thiago Santos, está aí na tela a arte que o Fluminense fez. Volante Thiago Santos, que estava no Grêmio, fechou com o Fluminense até o final de 2024, em definitivo, tá? Um contrato definitivo com o Fluminense até o final de 2024. O Thiago Santos tem 33 anos, tá? 33 anos, é volante, primeiro volante. Ele vai fazer 34 anos esse ano, tá? Mas ele tem 33, o aniversário dele é só no final do ano, só em setembro. Ele tem 33 anos, é volante de contenção, é posição do André, é posição do Felipe Melo. Não achem que o Thiago Santos pode jogar de segundo volante, porque não é a dele. É um volante de mais marcação, de mais pegada, que pode, em alguns momentos, jogar até como zagueiro. Já atuou como zagueiro algumas vezes na carreira, chega aí para encorpar o elenco do Fluminense. Foi alvo de muitas críticas, né? Até minhas, inclusive na live que a gente fez hoje de manhã, Central Matinal, eu comentei muito sobre esse assunto, falei bem mal da contratação, tá? Acho que, enfim, não faz sentido nenhum, mas está feito, tá aí, ó. O Thiago Santos é reforço do Fluminense, é um jogador que chega para ser opção como volante. Na posição a gente tem o André titular, o Felipe Melo é o reserva, quer você queira ou não, né? Você gosta ou não, o Felipe Melo é o reserva, o Fluminense vai usar, o Diniz gosta dele, ele tá na hierarquia ali, ele é o reserva do André, e tem agora o Thiago Santos como opção ali no setor, caso o Fernando Diniz deseje. Também pode atuar na zaga, né? Mas eu particularmente estou querendo evitar pensar nisso agora. Se o Fluminense está contratando volante, pensando em improvisar na zaga já, meu Deus do céu, né? Enfim, vou nem entrar nesse mérito aqui. Fato é que o Thiago Santos foi anunciado oficialmente já pelo Fluminense como um reforço. Agora a gente tem que aguardar, né, a inscrição dele no BID. Ele tem jogado lá, jogou esse final de semana pelo Grêmio, inclusive muito vaiado, muito criticado. Sendo inscrito no BID, ele fica apto, né, juridicamente falando, para estrear pelo Fluminense. Vai poder estrear até amanhã. Se o nome dele foi inscrito no BID ainda hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não foi inscrito, tá? Agora acho difícil porque já passou das 6. É difícil. Mas se bater o nome dele no BID aí, ele pode jogar, talvez para amanhã não, mas para o segundo jogo da final, com certeza ele vai estar apto. Para o primeiro jogo da Libertadores, quarta-feira, também estará apto, porque não rolou ainda a inscrição dos jogadores para a competição. Então o Thiago Santos será inscrito e poderá jogar, já poderá estrear já na semana que vem pelo Fluminense. Beleza? Eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo, sua opinião. Comenta aí, Thiago Santos, bom reforço ou não é? Marcelo, estrear amanhã, pelo menos relacionado ele vai ser. E aí, o que você acha? Deveria estrear? Não deveria? Solta a voz aí. Alexander, libera para os amistosos ou não libera? Solta o seu comentário aí, solta a sua opinião para a gente trocar essa ideia. Assim que esse vídeo acabar, não sai daí não, porque você vai ser redirecionado para o pré-jogo, tá? Nossa live pré-jogo que vai rolar amanhã de manhã aqui no canal, falando tudo sobre Fluminense e Flamengo, final do Campeonato Carioca, primeiro jogo, a partir das 11 da manhã. Então fica aí, você vai ser redirecionado. Já deixa lá o like, ativa o lembrete para amanhã a gente trocar uma ideia em live sobre o clássico, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores.